te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, fizestes vosso povo participar da vossa redenção. Concedei-nos, nós vos pedimos, que vivamos em constante ação de graça pela ressurreição do Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus. O nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 16, no versículo de 16 a 20. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai. Dizem, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus, compreendendo que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhe: estes discursos entre vós, porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorais e lamentais, mas o mundo se alegrará. Vós ficais tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos fazendo esse caminho, de despedida de Jesus que volta para junto do Pai. Se olharmos por essa história tão linda e salvadora de Jesus, nós vemos que a importância que a liturgia nos apresenta, quando vivemos o tempo do Natal, o nascimento de Jesus e todo esse caminho percorrido. E Jesus, então, nesse tempo pascal, se oferece numa cruz, morre numa cruz, ressuscita e faz, então, esse caminho de aparição, revelando o seu amor, a sua graça, o seu poder sobre a vitória sobre a morte. Mas, e isso tudo, então, nos leva a chegar a esse tempo da sua volta ao Pai. Então, um caminho que percorreu,
e ao percorrer deixou a marca da salvação, né? Mas dentro dessa salvação também deixou o caminho do Calvário, a sua morte e a sua ressurreição. E aqui então Jesus fala, né, dessa compreensão, para que nós possamos compreender que o caminho percorrido por Jesus é o mesmo caminho que nós percorreremos. Por isso então fala desse Espírito, que vem revelar o caminho que o Pai percorreu, e também assim é o caminho daqueles que querem seguir Jesus Cristo, para que um dia possa também voltar vitorioso na morada do Pai. E aí então fala desse pouco tempo, né? E não me vereis pouco tempo e vereis de novo. Isso mostra então que Jesus, ele morreu numa cruz. Imagina o que gerou dentro do coração daqueles que caminhavam com Jesus, aquela unidade que tinha com Jesus, os milagres que ele fazia, e eles começaram a se sentir protegidos com a presença física de Jesus. Eles caminhavam com Jesus, comiam com Jesus, e rezavam com Jesus, e era uma coisa espetacular aquilo tudo, né? E aí de repente, Jesus foi se entregar numa cruz. E aquele pouco tempo que Jesus ficou no túmulo, imagine qual era o pensamento, o sentimento, e de várias formas, né? Uns iam lá no túmulo ver como que era que estava, o que estava acontecendo, outros tinham já até desistido de muitas coisas, e triste porque tinha perdido Jesus. E aí depois, 3 dias, Jesus volta à vida, ressuscita. E ao ressuscitar, então, eles ficaram naquele tempo que Jesus estava no sepulcro, aquele tempo que eles não viram mais Jesus. Depois, quando Jesus aparece, eles começaram a ver Jesus de novo. E agora, então, Jesus vai voltar para o Pai. E esse voltar para o Pai, então, também eles não vão ver, assim como nós também não estamos vendo Jesus. Mas ele voltará também. Então, ele vai voltar de que forma? Ele vai e não veremos, mas logo ele volta, que é essa ação do Espírito. A sua ascensão é uma despedida, ele sai desse mundo e volta ao Pai, mas ao enviar o teu Espírito, ele de novo, ele junto conosco se encontra, e aí então esse Espírito vai revelar tudo aquilo que muitas vezes não compreenderam. Por isso aqui no Atos dos Apóstolos fala dessa missão, né? Paulo, ele não desanimou. Paulo foi fiel até a morte. Então, o que esse evangelho quer nos ensinar, essa liturgia quer nos ensinar, que não é para nós desistir. Porque o que acontece quando Jesus morre? Quando Jesus morre, parece que terminou tudo. Mas o que a liturgia quer nos ensinar, que a morte, ela não decreta a condição. A morte não é o fim, mas o que finaliza é a ressurreição. Por isso Jesus fala que quando ele vai embora, né? Quando ele morre, quer dizer, que se alegrou? O mundo dominado pelo inimigo. Mas ele vai voltar, que fala no finalzinho, né? Mas o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Alegria por quê? Porque a morte não é o último estágio. A morte, ela não é a vencedora. O vencedor é a ressurreição, é a vitória de Jesus. E por isso, então, nós precisamos viver uma fé onde nós nos unimos com aqueles que desejam viver realmente a vitória de Deus na sua vida e na comunidade. Então, por isso, formar grupos de pessoas para que possa, como São Paulo fez, e proclamar, então, que Jesus ressuscitou
que Jesus voltou para o céu, que Jesus enviou o seu Espírito, que as portas do céu se abrem, porque Ele está vivo, Ele voltou para o Pai e envia o teu Espírito, então o mundo que vai entristecer, porque nós vamos nos alegrar com essa convicção de que esse Espírito nos revela tudo aquilo que ainda ficou oculto para nós. Então que Deus possa nos ajudar a viver uma fé aonde nós possamos vencer todos os sofrimentos e desafios da vida, porque Jesus Cristo está vivo e ressuscitou. E envia para nós o seu Espírito. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.